Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Há uma motivação política na divulgação de escutas de António Costa na comunicação social? Maria de Lourdes Rodrigues responde. Portanto, eu acho que há aqui uma intencionalidade política, não podemos ser ingênuos. São crimes de abuso de poder, de abuso de acesso à informação, para finalidades de destruição de caráter, de combate político. Na terça-feira, a CNN Portugal e a TVI divulgaram transcrições de conversas entre António Costa e João Galamba sobre o despedimento da ex-presidente executiva da TAP, uma das várias dezenas de escutas que apanharam de forma fortuita o ex-primeiro-ministro António Costa na Operação Influencer. As escutas que acabaram na televisão foram incluídas no inquérito da operação, apesar de não aparentarem qualquer relevância criminal nem terem qualquer ligação aos factos que estão em investigação. As escutas tinham sido mandadas destruir por Joaquim Pissarra, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por serem irrelevantes para a investigação. Mas no dia 16 de junho de 2021, o Supremo Tribunal de Justiça revogou as decisões. Deu razão ao Ministério Público, que sublinhava que as conversas podiam aparentar não ter utilidade, mas isso poderia inverter-se no futuro em função da recolha de outros elementos de prova. Foram então validadas mais de 40 escutas envolvendo António Costa, sem qualquer juízo sobre a respectiva relevância criminal ou sobre a importância para a investigação. A divulgação da escuta entre Costa e Galamba foi criticada pelos signatários do Manifesto dos 50, um movimento de 50 personalidades a que mais tarde se juntaram outras 50, que pede uma verdadeira reforma na justiça e critica abertamente a atuação do Ministério Público nos grandes processos. Neste P24 ouvimos uma das 100 subscritoras deste manifesto, Maria de Lourdes Rodrigues, antiga Ministra da Educação do Partido Socialista e reitora do ISCTE. Bem-vindos ao P24 de quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Doutora Maria de Lourdes Rodrigues, obrigada por vir ao P24. Como é que viu a divulgação de escutas na comunicação social entre António Costa e João Galamba, que nada tem a ver com o objeto da Operação Influencer? Na sua perspectiva, a quem é que se pode imputar responsabilidades? Bom, bom dia em primeiro lugar, tem que se imputar responsabilidades a quem tinha a guarda das escutas que foram divulgadas. Não há outra forma. E isso tem como consequência uma quebra de confiança nos organismos de Estado, no Ministério Público, na Polícia Judiciária, não sei onde estavam guardadas esses materiais, uma quebra de confiança nessas instituições, porque o que é suposto é que as escutas sejam feitas em casos muito, muito excepcionais, não podem ser meio de prova. Elas são meios complementares de prova já existente e de crime já comprovado de outra forma, e portanto fazem-se escutas. Isto resulta de um processo de escutas de 4 anos e é muito preocupante que tenha sido possível autorizar as escutas telefónicas a um membro de um governo durante 4 anos. Não se consegue compreender como é que isso foi possível, porque as escutas têm que ser validadas por um juiz de instrução. Alguma coisa corre mal quando é necessário ou quando se processa essa autorização por 4 anos de escuta de um membro do governo. Aquilo que se está a fazer é um processo de espionagem, não é um processo de recolha de informação para um processo crime ou para um processo judicial. E isso é um atentado gravíssimo aos princípios do Estado de Direito, das liberdades e garantias dos cidadãos. O que eu imagino é que com 4 anos de escutas existam matérias muito vastas, de diferente tipo e envolvendo, imagino, centenas de pessoas. Ontem fomos brindados com uma escuta sobre atos de governação. Amanhã podemos ser brindados com escutas sobre a vida privada de pessoas que foram escutadas. Depois da manhã, brindados com escutas sobre outras matérias que não são nada relevantes e que revelam uma incapacidade de quem tem o dever de guardar esta documentação, esta informação respeitante a cidadãos, que não guarda. Na minha opinião, isto é um problema muito grave de vários pontos de vista.
É grave porque houve claramente uma utilização de informação que é confidencial, que está à guarda do sistema de justiça, para finalidades políticas ou mediáticas. Pode ser apenas para fazer um número mediático com aquela informação, mas eu acho que não é tão inocente e não é apenas isso. Tem uma intencionalidade política que nos deixa muito preocupados, porque há regras para o combate político, para os processos de debate, de reflexão, de escolha eleitoral. Há regras. O Estado de Direito Democrático o que nos oferece é um conjunto de regras a que todos estamos obrigados. Existir uma instituição no Estado Democrático que utiliza informação confidencial que está à sua guarda para um combate político é uma coisa que nos deve deixar a todos preocupados. E mais preocupados ainda porque isto não é a primeira vez. Se fosse a primeira vez, nós, podíamos considerar é um erro, é um lapso, houve aqui uma grande falha que pode ser corrigida. Mas não é uma falha porque já não é a primeira vez, não é uma falha porque a Procuradoria-Geral da República, que se fosse uma falha, teria certamente respondido pedindo desculpas, admitindo que é uma falha, que vamos apurar responsabilidades e que vamos aplicar os códigos de conduta que se aplicam nestas situações, mas não, foi simplesmente uma informação a dizer vamos abrir um inquérito. Mais uma vez, perante um caso gravíssimo, vamos abrir um inquérito. Inquéritos abertos sucessivamente e dos quais nunca tivemos nenhum resultado, nunca sabemos em que é que dão esses inquéritos sobre a violação do segredo de justiça. E depois há ainda aqui outro tipo de preocupações, é que a utilização desta informação de forma ilegal, ilícita, isto é um crime que está tipificado, divulgar informação que está à guarda do sistema de justiça, sem a autorização dos intervenientes dos interessados nessas escutas, sem o cumprimento de outras regras que a lei obriga, é um crime que está tipificado e que tem também moldura penal. Nunca vi estes crimes julgados, nunca vi resultados destas. E aquilo que mais me preocupa é que hoje em dia a questão da guarda de informação sensível é uma questão que está resolvida tecnicamente em todas as outras instituições do sistema. Repare, hoje não é possível aceder à informação bancária, ou aceder à informação da autoridade tributária, ou aceder à informação estatística, sem que possa ser feito o rastreio tecnológico de quem acedeu a essa informação. Isso são hoje tecnologias relativamente banais. As instituições têm códigos, eu falo aqui da minha instituição, se alguém aceder à informação sensível dos nossos alunos, nós podemos ter de imediato a identificação de quem acedeu a essa informação, com que finalidades, e podemos apurar responsabilidades de imediato. E temos códigos de conduta para a utilização indevida de informação sensível. Qual é a razão, passados todos estes anos, isto existe há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, qual é a razão? Porque não se protege a informação sensível dos cidadãos que está à guarda do sistema de justiça, porque é que não se protege com esses mecanismos e se continua a trabalhar, se continua a responder a estas questões como se elas não tivessem nenhuma importância? Na minha opinião, elas são de uma gravidade imensa. E ninguém está protegido. Nenhum cidadão pode confiar neste momento na capacidade de guardar informação por parte do sistema de justiça. E isto é muito negativo para a democracia, é muito negativo para as nossas vidas. Mas há aqui outra questão que é a validação destas escutas pelo Supremo Tribunal, porque primeiro tinham sido mandadas destruir, depois o Supremo Tribunal acabou por dar razão ao Ministério Público com a justificação de que no momento em que foram interceptadas as conversas podiam aparentar não ter utilidade, mas isso poderia inverter-se no futuro. Esta é uma razão suficiente para manter escutas destas que não têm relação com o processo? Na minha opinião, o espírito do legislador não está a ser respeitado de ponto de vista nenhum, porque quando um juiz decide, nós podemos ter dúvidas sobre essa decisão, podemos questionar essa decisão, mas eu quero acreditar que está a cumprir o espírito da lei, que é preservar a informação, que não tem relevância criminal, não faz parte de nenhum processo, mas pode ajudar os arguidos, vamos dizer assim, as pessoas que intervêm nesses processos, a defender-se, tendo acesso elas próprias às escutas inteiras,
não parciais, porque aquilo que foi divulgado na comunicação social são sínteses narrativas, são interpretações das escutas mais vastas. E, portanto, o espírito do legislador é um espírito que tem em atenção tem pelo menos uma preocupação com a defesa dos cidadãos que são arguidos ou que são de alguma forma envolvidos nesses processos. Mas o problema é depois o uso, a aplicação dessa legislação. O juiz decide que as cópias podem ser guardadas, que os materiais podem ser guardados, na suposição de que eles estão guardados. Não é responsabilidade do juiz que autorizou essas escutas que nós podemos questionar. Nós podemos ter dúvidas sobre todas essas decisões, mas o ato de transcrição dessas escutas, de interpretação dessas escutas e da sua divulgação, já não respeita ao juiz, já não envolve o juiz, envolve quem praticou estes atos. E a certa paciência, mas em todas as organizações sabe-se quem faz o quê. Ou no Ministério Público não se sabe quem faz o quê? Não acredito. Sabe-se quem faz o quê? Então sabe-se quem foi o autor material destas decisões e destas divulgações. Parece-lhe que o timing da divulgação destas escutas, numa fase de candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu, é relevante neste caso? É um caso político? Eu o que já lhe disse é que estes materiais confidenciais foram usados com finalidades políticas ou mediáticas, não há outra justificação. Portanto, não têm nada a ver com justiça, não têm nada a ver com defesa ou com acusação, isto já não é um caso judicial, não é isso que estamos a comentar. Aquilo que estamos a comentar é a utilização indevida de materiais confidenciais, é uma quebra, uma violação dos princípios do Estado de Direito, das liberdades e garantias, é uma violação do dever de proteção dos cidadãos que foram escutados, para finalidades que só podem ser políticas ou mediáticas, das duas uma. Ou estamos a alimentar histórias e narrativas na comunicação social, e isso pode provavelmente ter um preço. Qual é a garantia que eu tenho de que a informação confidencial sobre mim, sobre si, sobre qualquer cidadão, não é vendida? Não é dada? Porque é que pressupomos que há inocência nestas violações? Eu não pressuponho inocência nenhuma. Neste momento, a quebra de confiança é total. Quando isto acontece, é uma quebra de confiança total. Quando até em atos mais elevados da nossa vida pública, que são os atos de governação, estão sujeitos a uma devassa ninguém está protegido. Ninguém está protegido. Não me interessa o caso, se é este governante, se é aquele governante. Tenho a mesma indignação que manifestei quando houve buscas que, na minha opinião, também foram abusivas à sede do PSD, às sedes dos partidos. Não se podem fazer buscas com a ligeireza com que aquelas buscas foram feitas e por aqueles motivos, é a minha apreciação. Como não se pode ir procurar a informação que é burocrática ou administrativa à casa de um dirigente partidário. E, portanto, eu acho que há aqui uma intencionalidade política, não podemos ser ingênuos. Não há mais ingenuidade nestes atos e nestas violações. São crimes de abuso de poder, de abuso de acesso à informação, para finalidades de destruição de caráter, de combate político ou, no limite, para negócio. Eu hoje já admito tudo. Porque quem é que responde por isto? Ninguém responde. Como é que os meios de comunicação têm acesso à informação? Compram. Se eu, como cidadão lá for querer ter acesso à informação, ela é fornecida? Provavelmente não. E, portanto, não sei, neste momento a minha desilusão é total e a quebra de confiança, a minha e a de muitos cidadãos, eu imagino que é total. Acho que nunca se tinha atingido um ponto tão dramático. Já assistimos a muitas coisas muito feias, muito negativas, que nos revelaram um péssimo funcionamento, uma falta de profissionalismo por falta de quem devia dar o exemplo. E perante as críticas, o que os atores desta comédia, vou dizer assim, é uma comédia dramática, o que têm para dizer é: vamos abrir um inquérito, bem, isto acontece, olha, paciência, acontece. Não se sentido minimamente responsabilizados pelos danos que causam. Já não falo nos danos sobre as vidas das pessoas individualmente consideradas.
Já não falo desse dramatismo, falo do drama sobre a nossa vida democrática, o drama sobre as nossas liberdades. Pagaremos isto muito caro, pagaremos isto muito, muito caro. Acho que não vivemos 50 anos a tentar construir uma democracia, os 50 anos depois do 25 de Abril, para chegarmos aqui e termos ações que são piores do que as da polícia política, que, como eu costumo dizer, esses não se enganavam, nem enganavam ninguém. Todos sabíamos ao que é que a polícia política ia, quando fazia uma busca ou quando fazia uma escuta. E neste caso nós não sabemos qual é a intenção das buscas, não sabemos qual é a intenção das escutas, mas o que nos parece é que elas não estão relacionadas com processos de crime, não estão relacionadas com a perseguição de corruptos, não estão relacionadas com a necessidade que temos de que a justiça exista e que seja feita justiça. Disse esta semana ainda que o objetivo do manifesto que é subscritora não é substituir a Procuradora-Geral da República, mas resumidamente qual é que é o grande objetivo destas personalidades que assinaram o manifesto à luz também dos acontecimentos dos últimos dias? O primeiro objetivo é um objetivo de manifestação de indignação, não se pode silenciar. As pessoas têm o direito a manifestar o seu descontentamento, a sua indignação com aquilo que se passa, e aquilo que se passa é muito grave. Não vale a pena continuar a ignorar. A minha posição pessoal foi de vontade de tomar uma posição pública e cheguei a escrever 1 ou 2 artigos sobre o caso do PSD e do Rui Rio. Chocou-me muitíssimo verificar que estavam a ser feitas buscas a uma sede de um partido político, a serem levadas as fichas dos militantes, a serem levados os documentos confidenciais, sem que houvesse um sobressalto, sem que ninguém dissesse nada. Houve pessoas que disseram, é verdade, mas isso não teve eco na sociedade, isso não corrigiu coisa nenhuma. O Ministério Público com isso não parou para pensar, não houve ninguém dentro do Ministério Público que dissesse atenção àquilo que está a acontecer. E quando mais tarde aconteceu uma procuradora levantar a voz e dizer com humildade, atenção, isto não vai bem, o resultado foi ter um processo disciplinar. Foi o silenciamento dessa procuradora que teve a coragem de dizer isto não vai bem. E, portanto, o meu ponto é necessário um sobressalto cívico, em primeiro lugar, para conquistar as consciências, para alertar as pessoas de que alguma coisa não vai bem. E a manifestação, na minha opinião, máxima de que isto não vai bem é quando alguém diz isto não vai bem, leva um processo disciplinar. Ou é acusada ou fica sujeita a ter um processo de crime por parte do Ministério Público por difamação ou outra coisa qualquer. Eu estou sujeita. Todas as pessoas que hoje assinaram o manifesto estão sujeitas a ser objeto de escutas ou de processos por parte do Ministério Público. Temos consciência disso. E esse é o segundo motivo, é preciso combater o medo. Não construímos o 25 de Abril, não construímos a sociedade democrática depois 25 de Abril para continuar a ter medo. Para continuar a ter medo de ter vida cívica, de ter vida política, de agir com liberdade de expressão, de pensamento e com liberdade de organização das nossas vidas. E, portanto, o manifesto serve para isso, para dizer às pessoas, atenção, há aqui 100 pessoas que não têm medo, ou tendo medo procuram combatê-lo com a ação. E depois o terceiro motivo, vou dizer assim, é a convicção de que é possível fazer alguma coisa. Isto não é um ataque ao sistema de justiça, isto é um apelo a que o sistema de justiça melhore as suas práticas. E é um conjunto de cidadãos que está disponível para apoiar as reformas que vão no sentido da defesa das liberdades e garantias e da defesa dos princípios de Estado de Direito. E aí estamos disponíveis para ajudar, para produzir pensamento, para produzir argumentação, para ajudar todos aqueles que querem e que têm a responsabilidade de fazer essa reforma. Precisamos de melhorar os mecanismos de fazer justiça, verdadeira justiça. Tanta conversa sobre a corrupção, tanta conversa, mas não se vê nenhuma consequência dessa conversa, porque realmente os meios do Ministério Público não são usados com o foco de combater a corrupção. Quando se organiza uma busca e escutas a um dirigente de um partido como foi Rui Rio, na minha opinião não se está à procura de ninguém corrupto. Está-se à procura de fazer uma perseguição política, peço desculpa de acusar com esta frontalidade. Mas não há ninguém que acredite
que haja práticas de corrupção à volta deste dirigente partidário. E, portanto, são tiros ao alvo, é ao lado das pessoas que deviam estar a ser os criminosos, ficam deliciados, imagino eu, com isto, porque esses sabem que não podem falar tranquilamente ao telefone. Quem leva uma vida saudável e de confiança, fala tranquilamente ao telefone. Quem tem coisas para esconder não fala tranquilamente ao telefone. E, portanto, as escutas não servem para apanhar criminosos. As escutas servem para apanhar incautos e para depois criar armadilhas que os perseguem, que destroem as suas vidas e que permitem a forças ocultas participar num combate político de forma pouco transparente. Doutora Maria Lourdes Rodrigues, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada. A sugestão de hoje é um documentário produzido pelo Público sobre a luta de uma família contra uma mutação genética. Adeus meu estômago segue a história de Ana, que aos 15 anos teve de tirar o estômago como precaução. É que Ana tinha acabado de perder o irmão, Rafael, que tinha morrido de cancro no estômago com apenas 19 anos. Com a ajuda de investigadores da Universidade do Porto, foi possível identificar uma mutação genética na família, uma descoberta que permitiu salvar a vida de Ana, de outras 17 pessoas da mesma família e potencialmente de outras centenas de pessoas na região norte. É o que eu tenho. É a sorte de eu estar aqui, porque o meu irmão foi a minha salvação e a salvação de muitos. Um documentário para ver em público.pt. O P24 fica por aqui, voltamos amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.